marcados pela cruz, a dor e o preço de seguir a Cristo. Quanto de dor você tem passado por ser um cristão, por seguir a Cristo? Marcados pela dor, o preço de seguir a Cristo. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Não há cristianismo sem o peso da cruz. Não existe cristianismo sem o peso da cruz. Nós vivemos em uma geração que quer um evangelho sem sacrifício, sem renúncia, sem dor. Um evangelho de conforto, prosperidade, fama. Não existe um cristianismo que não tenha cruz, que não seja um cristianismo sem cruz. Não existe. A cruz não é um enfeite, não é um acessório. A cruz é um altar de morte. Quem quer seguir a Cristo precisa estar pronto para morrer para o mundo. E pior, para si mesmo e para o pecado. A pergunta é: você e eu estamos dispostos a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? O que significa ser marcado pela cruz? O que significa ser marcado pela cruz? Primeiro ponto, renúncia total. Não há meio termo, não há um pouquinho. É renúncia total, transformação da mente. Ser marcado pela cruz significa morrer para os seus próprios desejos. Quem carrega a cruz não escolhe o caminho mais fácil, mas o caminho do sacrifício. Olha só o que diz Paulo lá no livro de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo e já eu não sou quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, disse o apóstolo Paulo. A sua vida pertence a Deus ou ainda pertence a você mesmo? Neste mundo nós iremos enfrentar rejeição, perseguição. É o preço da fidelidade. É o preço da fidelidade. O mundo odeia a cruz porque a cruz condena o pecado. A cruz condena o pecado. Mateus 10:22 diz assim: e odiados de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este salvo será. Se você e eu pregar a verdade, seremos criticados, seremos açoitados, seremos difamados. Mas se você quer um evangelho de rosas, não existe. Se você quer viver em santidade, será chamado de radical. Se você se posicionar, será perseguido. Você entende? Mas aqueles que carregam a cruz não voltam atrás. Aqueles que estão dispostos a carregar a cruz não volta para trás. Nós devemos,
devemos estar pronto para perder tudo, absolutamente tudo. Filipenses 3, versículo 8: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, diz o apóstolo Paulo. O que você estaria disposto a perder por amor a Cristo? Deixe nos comentários aí. Seu status, seu conforto, seu nome, sua própria vida? Os apóstolos, eles foram perseguidos, açoitados, mortos, porque não negaram a cruz. Hoje queremos um evangelho que nos dá tudo, mas ser marcado pela cruz significa estar disposto a perder tudo por ele. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Entenda uma coisa. A cruz não é o fim. A cruz não é o fim. A glória que virá é muito mais gratificante e eterna. Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente não se compara com a glória que nos tem a ser revelado. Quem carrega a cruz agora receberá uma coroa de glória na eternidade. Quem sofre perseguição agora vai reinar com Cristo. Quem morre para o mundo agora viverá para sempre com Deus. Olha só que maravilha! Olha só que lindo isso! O sofrimento, as lutas, as circunstâncias são coisas passageiras, são coisas que passam, mas a recompensa ela é eterna. Seja o sofrimento de doença, seja um sofrimento de luta, seja um sofrimento de decepção, qualquer sofrimento não se compara com a recompensa eterna. Você está pronto para ser marcado pela cruz de Cristo? Você está pronto para ser marcado pela cruz de Cristo? Jesus nunca prometeu que a nossa caminhada como cristão seria fácil. Ele prometeu uma cruz. Mas aqueles que carregam a cruz ressuscitarão com ele. Você está pronto para carregar a sua cruz? Está disposto a pagar o preço? Ou vai continuar neste evangelho meia boca, mequetrefe? Um evangelho que não lê a Bíblia, um evangelho que não ora, um evangelho que não jejuma. Este é o evangelho? Um evangelho que não tem um culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional, eu vou aqui resumir de forma bem rápida para o vídeo não ficar muito longo. Um culto racional é um culto consigo mesmo. É você acordar, colocar os pés no chão e a primeira coisa, agradecer a Deus. Isto deve ser feito regularmente. Não estou dizendo que você deve ter um ritual, não, mas deve ser algo regular, deve ser algo contínuo. Todos os dias nós não comemos, não bebemos, não almoçamos, não jantamos. É isso. Você deve alimentar o seu espírito para que nos momentos difíceis você tenha força para suportar e passar. Nos momentos de lutas você tenha equilíbrio para conseguir
atravessar os limites, atravessar as barreiras, para que naqueles momentos mais doloridos, naqueles momentos mais cruciais, a qual Cristo passou, a qual os apóstolos passou, a qual eu tenho passado. Eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. Eu tenho testemunhos assim extraordinários. Um dia ainda vou contar alguns deles aqui neste canal. Mas hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama para você ser marcado pela cruz. A dor e o preço de seguir a Cristo. Marcados pela cruz. A dor e o preço de seguir a Cristo. Quero convidar você a fazer esta oração comigo agora em nome de Jesus. Diz assim: Senhor Deus e Pai, Pai Santo, Pai maravilhoso, eu quero ser marcado pela cruz de Cristo. Eu quero viver um evangelho puro. Eu quero viver um evangelho simples, Senhor. Ó Pai Santo, livre de mim todo mal, todo perigo. Cuida, protege, restaura a minha família, meus filhos. Que a Tua graça, que o Teu amor nos fortaleça, seja na Tua justiça, na Tua misericórdia. Pai Santo, Pai maravilhoso, obrigado por mais esse tempo, Senhor, neste momento com os meus irmãos, ó Pai, que estão ouvindo, assistindo esta mensagem, Senhor. Que cada um deles venham ser renovado, restaurado pela Tua graça, pelo Teu poder, e que sejam marcados pela cruz de Cristo. Assim, Pai, eu agradeço por mais este singelo momento contigo, Senhor. Obrigado. Amém. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, compartilha, pois é muito importante a sua contribuição, a sua participação em ajudar a espalhar a mensagem de Cristo. Isso é o mais importante. Isso é o mais relevante, é espalhar a mensagem para mais pessoas. Deus abençoe você e toda a sua família. Assim seja. Amém.